Muito bem, manhã da sexta-feira, hoje é dia 13 de junho, está em conexão conosco para a nossa entrevista a consultora de negócios da RGE, Laís Gatsby Lucas, que irá nos trazer dicas de como economizar na conta de energia. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 11 horas da manhã, por isso se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Vamos cumprimentando aqui a Laís. Laís, bom dia, tudo bem com você? Bom dia aos ouvintes da Vale Feliz. Agradecemos a oportunidade de participar desse programa cedinho, né? Hoje não tão frio. Exatamente. Para nós é um prazer também, Laís. Aliás, a gente tem trazido informações a respeito da movimentação climática, do tempo, questões relacionadas ao dia a dia das pessoas, né? E o dia a dia das pessoas tem justamente a ver com a questão do consumo de energia elétrica e as manobras que às vezes as pessoas podem fazer justamente para reduzir a sua conta de luz, Laís. Como é que nós podemos tratar esse assunto? De que forma nós podemos tomar algumas medidas para reduzir a nossa conta de energia elétrica? É verdade, é verdade. Agora, com a chegada do inverno, né? A gente procura ficar mais dentro de casa, a gente muda a temperatura do chuveiro para a água ficar mais quentinha, a gente seca a roupa, o sol já não seca tanto, né? A gente acaba utilizando mais iluminação. Então, algumas dicas que a gente vai passar, né, agora ao longo do nosso programa, ao longo da nossa entrevista, para tentar minimizar esses impactos nesse período um pouquinho mais frio, então. O chuveiro, por exemplo, quando a gente faz a mudança da temperatura, do chuveiro, coloca ele mais quentinho, automaticamente ele vai ter um consumo maior de energia. É muito importante que a gente reduza. O tempo do banho não precisa ser um banho tão longo quanto nas outras épocas do ano, né? Apesar de ser friozinho, a gente gostar do banho quentinho, mas reduzindo o tempo do banho, a gente já não sente esse aumento considerável na conta de energia. Uma outra dica que a gente pode passar é em relação à redução do consumo, então a manutenção, né, manter o consumo de energia na mesma quantidade lá na fatura. Quando a gente vai secar roupa, é acumular uma quantidade de roupa, claro, respeitando o limite, né, do equipamento, o limite da secadora, para que a gente não faça várias secagens durante o dia, né, e acabe aumentando esse consumo. Outra questão, sempre que a gente sai dos ambientes, quem não tem sempre que a gente utiliza o ar-condicionado ou o aquecedor no ambiente, quando a gente sai do ambiente, já desligar o equipamento. Ainda o ar-condicionado, alguns ele tem uma programação de controle de temperatura. Quando ele chega numa determinada temperatura, ele se desliga automaticamente. Então, essas dicas elas são bastante válidas. E outra dica para os ouvintes da Rádio Vale Feliz, agora no período de inverno, a gente costuma, quando queima um aquecedor ou quando estraga um ar-condicionado, a gente costuma simplesmente comprar um outro equipamento, muitas vezes maior, mais potente, e a gente já inclui na tomada. O que que seria interessante? Que se chamasse um eletricista para verificar se aquela tomada, se aquela fiação dentro da parede, ela esteja adequada para a nossa instalação. Por quê? Sempre que houver um curto-circuito, a fiação ela estiver mais antiga, ela estiver degradada e ocorrer um curto-circuito, o nosso disjuntor lá na caixinha de medição, os disjuntores internos, eles vão desarmar. Aí, dependendo do profissional, se chama o eletricista, ele vai acabar fazendo uma manutenção nesse disjuntor, mas esquece de olhar essa fiação. Então, isso é muito importante, além de não ocorrer um aumento no consumo de energia para a segurança da nossa casa, né? Para a segurança da nossa família. Laís, você falou aí a respeito de equipamentos maiores que a gente vai adquirindo ao longo da nossa existência, né? Existe uma necessidade de informar esse aumento de carga, de utilização de carga à RGE ou não? Sim, é muito importante. O nosso circuito, a rede, aquela que está lá na rua, ela é dimensionada para aquilo que os clientes fazem a declaração dos equipamentos. Ao longo dos anos, a quantidade de casas da localidade vai aumentando e a RGE faz a rastreabilidade a partir da declaração dos equipamentos que o cliente fornece. Então, é sempre importante. Daqui a pouco, a gente faz uma construção de um
ter alguma coisa, uma pequena oficina dentro da casa, no porão ou nos fundos da casa, ou a gente faz a instalação de uma pequena padaria para trabalhar os finais de semana, vender um salgado, alguma coisa diferente, é bem importante que essas modificações elas sejam informadas sim à distribuidora para que o dimensionamento lá da rede seja adequado, mas principalmente que se tenha segurança dentro da instalação do imóvel do cliente. Como é que é possível, Laís, verificar os furtos de energia, né? Furtos não, a fuga de energia, porque o que acontece? Muita gente às vezes reclama de que desliga todos os aparelhos de casa e vai lá olhar no contador, ele continua trabalhando. Como é que faz para verificar esse tipo de vazamento, esse tipo de fuga de energia? Perfeito. Assim, sempre que o cliente ele reclama que ele desliga os equipamentos dentro da casa, dentro da unidade dele, deixa os disjuntores, não os interruptores da lâmpada, mas o disjuntor é aquele equipamento de proteção que a gente desliga quando vai trocar o chuveiro, ou aquele lá da medição, deixa ligado. Então, desliga os equipamentos e esses dispositivos de proteção deixa ligado. E o medidor, aquele medidor com disco, nós ainda temos alguns instalados e ele continua girando. O que que ocorre? Sempre que tu desliga o equipamento, o disco ele tem um tempo de magnetização, desmagnetização, que ele permanece girando ainda por alguns minutos numa velocidade muito inferior, mas ele continua girando. Quando o correto, depois de 5 minutos desses equipamentos desligados, é ele parar. Ele vai fazer uma movimentação pequenininha e ele parar. Se ele não parar, o que que quer dizer isso? Que a parte interna da unidade, afinal, os equipamentos estão desligados e a parte interna da unidade possui alguma fuga de energia. O que que pode ser essa fuga de energia? Pode ser alguma tomada que desconectou o cabo. Pode ser alguma lâmpada que o bocal ali da instalação dela oxidou. Agora no banheiro, no inverno, né, com o vapor, ele pode oxidar. Pode ser alguma fiação que no momento que você colocou o equipamento um pouquinho mais potente, dá aquela grudada na tomada, dá uma derretida. Isso pode ser um curto-circuito. Tem as lâmpadas, aquelas que são compridinhas, que a gente tem normalmente na cozinha, aquelas maiores que elas têm os reatores. Pode ser que o reator esteja em curto. É importante que se chame um profissional adequado para que ele faça todas essas verificações. Ele faça todas essas medições em todos os pontos. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, uma inspeção minuciosa de instalação na parte interna para verificar uma possível fuga de energia, ela leva em torno de 3 horas. Então, vai ser aberto todas as tomadas, o pessoal vai fazer a medição, vai ser verificado todos os bocais de lâmpada, vai ser verificado toda a instalação do chuveiro também, que tem o fio do aterramento, que às vezes o pessoal deixa para cima, às vezes está encostando, pode energizar. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença no consumo final do cliente, né? Na fatura de energia do cliente. Laís, a gente tem observado, acompanhado a movimentação da RGE e várias campanhas de conscientização estão sendo preparadas e aplicadas, né, ao longo dos períodos. De um tempo para cá, a gente tem percebido isso. Tem melhorado a questão da redução de energia? Até onde se quer chegar com essas ações, Laís? A redução que você se refere à energia seria aos consumos ou Ao seria consumo, ao ao consumo. consumo de energia? O que que acontece? Sempre, nós como distribuidora, precisamos priorizar a legislação, precisamos priorizar todo o atendimento em relação à segurança. Contudo, nós vendemos energia elétrica e o cliente percebe, infelizmente o cliente não percebe, mas a energia elétrica de todos os equipamentos que tu acaba fazendo aquisição são equipamentos que vão na tomada. Aí vem aquela comparação. Não, mas antigamente eu pagava um valor X de energia. Hoje duplicou, triplicou, mas as pessoas acabam não se dando conta da quantidade de equipamentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e vai colocando na tomada. Então, essas dicas de economia são principalmente para que o cliente se dê conta desse consumo consciente. Afinal, a energia elétrica, ela é gerada através de um ponto. Ou ela é gerada lá no hidrelétrico, ou através da queima de combustíveis fósseis ou através da energia eólica. Então, se a gente manter um consumo consciente, automaticamente as questões ambientais, os volumes, né, das questões, como eu vou te Da dizer, sustentabilidade, né? da sustentabilidade, exatamente, será mais eficiente. Exatamente, exatamente.
Laís, a gente tem uma outra ação da RGE que tem ocorrido aqui na região, inclusive agora está sendo realizada em Alto Feliz, que é a verificação de postes de luz, né, por uma empresa terceirizada contratada aí pela RGE. Importante dar um panorama desta ação, até para o pessoal não ser surpreendido, né? Daqui um pouquinho vem um monte de gente na frente do poste aqui de casa. O que está acontecendo? Fala sobre isso. Isso, exatamente. Nós realizamos ciclicamente a recontagem das lâmpadas de iluminação pública, porque a partir dali é feita a cobrança do serviço de iluminação pública da Prefeitura Municipal. Então, nós realizamos já no município de Feliz essa recontagem. O que cabe essa recontagem? Nós precisamos visitar poste a poste onde possui iluminação pública, fotografar o tipo de braço, o tipo de luminária que existe no local. A gente também está fazendo uma ação de identificação dos compartilhantes, então os fios de telefonia, as empresas que são regulares e irregulares também estão sendo levantadas. Essa ação ela foi realizada já no município de Feliz, já foi realizada, será realizada ali no município do Vale Real e está sendo executada ali no município de Alto Feliz. Então, os nossos funcionários, os funcionários que são contratados, né, pela RGE, eles estão identificados com o uniforme azul e cinza e todos têm crachá. O veículo também ele tem um adesivo escrito, um logo escrito a serviço da RGE. Então, o pessoal não vai estar fotografando a unidade do cliente, a casa do cliente. Eles estarão fotografando a luminária, né, que consta no poste de energia. Muito bem, nesta manhã, na nossa entrevista, nós estamos em conexão com a consultora de negócios da RGE, Laís Zé Bielucas, que está nos trazendo dicas a respeito de como economizar com a conta de energia elétrica. Excelente entrevista nesta manhã. Produtiva as dicas, são muito produtivas as dicas que a Laís nos passa. Laís, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, gostaria ainda de deixar o nosso microfone à disposição, caso queira fazer mais alguma observação para os nossos ouvintes. Perfeito, agradeço a oportunidade e gostaria de reforçar com vocês um pouquinho sobre os canais de atendimento disponíveis da distribuidora. Os canais de atendimento, então, o site tem atrás da fatura de energia, quem ainda tem a fatura de energia, né? www.rge-rs.com.br. O nosso WhatsApp, ele serve tanto para solicitar as vias para pagamento, da fatura de energia, quanto para o registro da falta de energia, que é o 519-9955-0002. O nosso SMS também para registro de falta de energia, que é o número 27350, onde o cliente só manda o código da unidade, não precisa mandar outro texto, apenas o código da unidade. Para o número 27350, que já ocorre o registro da falta de energia. O nosso telefone, o habitual, 0800 970 0900. E ainda, nós temos um aplicativo da CPFL Energia. Ele é dinâmico, hoje em dia todos têm celular, é possível fazer o cadastro da sua unidade, ele é possível fazer a consulta do consumo de energia, a fatura dos últimos 5 anos, o registro da falta de energia, o registro de outros serviços, como o aumento de carga, como a troca de medidor do local quando tem a necessidade da reforma de padrão. E ainda, tem algumas dicas relacionadas à segurança. A gente hoje está um pouquinho mais quente, né? Como a gente vinha mencionando. Mas a semana que vem tem previsão para chuva, daqui a pouco ventos, né, um pouquinho mais fortes. E é muito importante que, se o cliente identificar algum cabo caído e ele não sabe se é de energia elétrica, se é um cabo de telefonia, que ele nos acione como distribuidora. Informe o seu código do cliente, aquele número conosco, identificadinho na fatura de energia. Se ele já tiver cadastrado no aplicativo, melhor ainda, que daí é na sua unidade, não precisa ficar lembrando desse código. Informar para a distribuidora o cabo caído, a árvore caída sobre a rede, não se aproximar. Se possível, identificar se é um cabo, se é uma árvore, nos passar a informação correta. Nos locais onde tem poste caído, os clientes também não se aproximarem. Tem gente que vai tirar a árvore de cima da rede. Gente, não façam isso, é muito perigoso. Muitas vezes a árvore está caída sobre a rede, o cliente enxerga que está sem energia lá na sua casa, mas daqui a pouco a fonte de alimentação dessa unidade é por outro lado, ou ainda algum cliente liga gerador. Hoje a gente tem sistemas fotovoltaicos que acabam energizando a rede se não tem um dispositivo de proteção. Sempre que o cliente identificar uma falta de energia, uma situação de risco, façam um contato conosco através dos nossos canais de atendimento. A gente vai fazer a verificação em cada um dos pontos. Me coloco à disposição, agradeço a oportunidade da Rádio Vale Feliz mais uma vez nessa parceria.
Muito obrigada, um bom final de semana. Agora já é sexta-feira, né? Um bom descanso a todos. Laís, muito obrigado. Nós que agradecemos. Parabéns pela entrevista, parabéns pelas informações aqui. Sucesso nos seus projetos. Estamos sempre à disposição também. Muito obrigado. Da mesma forma, obrigada. Conversamos nesta manhã na entrevista do dia aqui na Vale Feliz com a Laís Grebie Lucas, que nos trouxe informações a respeito da economia com a conta de energia elétrica. A entrevista do dia aqui na Vale Feliz tem oferecimento de Matéria Engenharia de Segurança contra Incêndios, na Rua Tiradentes, número 379, no centro de Feliz.